Salmo 51, a gente está falando do Salmo 51. Hoje será o quarto sermão do Salmo. Amém. Somente um versículo, o 5. Salmo 51, verso 5, somente esse versículo. Não precisa ficar de pé, porque é só esse versículo também. Mas diz-nos assim o Salmo, o 5, do Salmo 51. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Amém? Amém. Eu acho que está todo mundo mais ou menos aí com a mesma versão. Vamos ler juntos? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Sim, amém. Irmãos, eu dei o título dessa mensagem, é um título que na verdade é um tema extenso, mas eu peguei e eu vou falar por quê. O nome é o pecado original. Essa expressão não tem na Bíblia. Essa expressão foi cunhada na história da igreja, me parece que pelos pais da igreja, mas não importa. O significado dela que é importante para nós. Eu comecei preparando esse sermão com o pensamento de desmanchar alguns conceitos errados sobre a pessoa de Davi, que foram e estão sendo disseminados há algum tempo no meio evangélico, e que hoje muitos entre nós já admitem como certos. Eu vou explicar, os irmãos vão entender. Inicialmente eu não achava necessário falar, porque a gente sempre tem tratado o assunto aqui da maneira bíblica. A gente procura tratar todos os assuntos aqui da maneira bíblica. Estou falando dessa nossa comunidade. Mas eu tenho percebido que vários crentes de várias denominações têm dificuldade de reter algumas verdades. Quando a gente acha que entendeu, mas quando é desafiado nessas verdades, ou essas verdades são desafiadas, eles parecem ficar em dúvida. Hoje de manhã a gente falou um pouquinho sobre isso. Parece ficar em dúvida e tem a tendência de aceitar os outros ensinos como sendo verdade também. E não é possível ter duas verdades antagônicas. Não tem cabimento. A pessoa fala assim: ó, essa pedra é um pau. Mas é isso que está acontecendo no nosso meio. A pessoa aprende uma verdade, depois ela ouve uma coisa contrária àquilo, e ela começa a questionar a verdade. Foi isso que a gente falou de manhã. O pastor fez a colocação aqui. Você aprende uma verdade bíblica, depois vai lá para a internet e um pastor lá, você não sabe quem é, onde que foi, né, o que aconteceu, está falando uma coisa totalmente diferente que foi falado aqui. Ao invés de você questionar lá, questiona aqui. Sempre que você está aqui todo dia, pode até perguntar, caso tenha alguma dúvida. Não é possível ter duas verdades antagônicas. Esse versículo aí em especial aí, ó, o 5, tem feito muitos pregadores se perderem em relação à pessoa de Davi. Até aqui mesmo já aconteceu de pregadores convidados virem aqui, pregam sobre a pessoa de Davi e levantam suposições do significado desse versículo que não é o que está escrito aqui. Esse versículo é claro no que ele quer dizer, mas as pessoas viajam demais. Antigamente era muito maionese, hoje já tem outros condimentos, né? Então viajam em muitos outros condimentos além da maionese. Dizem, por exemplo, que Davi era um filho rejeitado
porque ninguém se lembrou dele, daquela visita que Samuel foi fazer à família. Que a mãe, outra coisa que diz, a mãe de Davi não era a mesma mãe dos outros filhos. Vocês já ouviram isso ou foi só eu? Ou que a mãe e o pai, ou o pai que era um adúltero. Que o fato de ele ser ruivo era um outro sinal de que ele era filho de outra mulher. Meu Deus, o viagem demais. Irmãos, eu não penso nada disso, sabe por quê? Simplesmente porque a Bíblia não diz isso. Não é simples? Não é fácil? Não tem nada a ver o fato de não ter colocado ele na fila lá que Samuel fez e dele ter sido menosprezado. Será que ninguém pensou que é porque ele era mais novo? Na cabeça de qualquer pessoa normal, o mais lógico seria escolher para ser rei os mais velhos, né? Tanto é que ele era tão novo, que precisou ainda passar um tempo para ele adquirir uma maturidade e experiência, claro, outras coisas junto com a maturidade, para ele tornar-se o rei de Israel, né? Então eles pegam esse versículo 5 aqui para dizer que a expressão em pecado me concebeu minha mãe significa que seu pai cometeu adultério. Por isso que ele foi concebido em pecado. Meu Deus do céu! Onde está escrito isso? A gente vai explicar aqui hoje então o significado desse versículo. Falam graças a Deus. Eu sei que todo mundo já sabe, mas vamos explicar novamente, né? Para tentar acabar de uma vez por todas com esses conceitos errados sobre a pessoa de Davi. E o significado é tão simples que a gente não consegue imaginar como as pessoas precisam destoar tanto da realidade. Então eu quero falar 3 coisas, tudo a ver com o significado. Primeiro, a formação da natureza humana. Tá bom? Falando biblicamente, todos já aprendemos que o homem, em sua natureza normal, o homem natural não é bom. O ser humano não é bom. Estou falando biblicamente, tá? Esse bom não é o bom do ponto de vista humano, é o bom do ponto de vista bíblico. O ponto de vista bíblico, ser bom é ser perfeito. A gente já falou isso aqui outras vezes. Estamos ratificando, endossando, confirmando e relembrando. Guarde isso na sua memória. O ponto de vista bíblico de ser bom é perfeito, sem pecado. O bom, o perfeito, que faz o homem conseguir sua salvação sozinho, sem precisar de nada, nem de ninguém, nem de Jesus. Isso que é ser bom do ponto de vista bíblico. Agora, do ponto de vista humano, tem sim pessoas boas, outras pessoas muito boas, tem pessoas más, tem outras muito más, tem outras mais ou menos, não é? Mas isso é do ponto de vista humano. Agora, do ponto de vista bíblico, ser bom é ser perfeito, sem pecado. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, ao explicar que o homem não é bom para conseguir a sua salvação, ele afirma e confirma que todos estão naturalmente distantes de Deus por causa dessa imperfeição e maldade que há no seu coração. Romanos 3:23 diz o que? Todos pecaram e separados, destituídos, e por causa disso carecem da glória de Deus. Todos estão separados. Por quê? Todos pecaram. Então não tem ninguém bom. Para Deus não. Todos pecaram. Isso é o 3:23. E no versículo 10 ele cita o versículo 3 dos Salmos 14:52,
que diz que não há um bom sequer. É o mesmo versículo que aparece 3 vezes na Bíblia. Salmo 14, verso 3, Salmo 52, verso 3 e Romanos 3, verso 10. Achou aí? Pode ler. Leia alto e bom som, por favor. Vai ao Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Olha aí, está escrito aonde? No Salmo 14, verso 3, no Salmo 52, verso 3, Paulo, o apóstolo, diz, está escrito lá nesses 2 versículos, não há um justo sequer. Está vendo? Então ele está confirmando como Deus vê o homem natural. Mas nem sempre isso foi assim, irmãos. No começo de tudo, o homem era bom, né? Sem defeito. Quando ele foi criado, Deus o criou bom, sem pecado. No fim da criação, no final da criação, ao terminar a criação, Gênesis 1, verso 31 diz lá assim, que viu Deus tudo que fizera, tudo, incluindo o homem, e eis que era o quê? Muito bom. Aleluia. Então o homem era bom quando foi criado. Vocês estão entendendo? Amém. Quando vocês falam amém aí. Eu ia falar que a maior vantagem de ser sem pecado é ter um relacionamento perfeito com Deus, o Criador. Mas não é bem, não é certo falar assim. O certo é que ser sem pecado não tem graus de vantagem e desvantagem, é só vantagens, porque tudo é perfeito. Amém. Né? O que mais o homem pode querer se ele é perfeito e tudo mais é perfeito? O que ele pode querer se tudo já é perfeito? Pense lá atrás, quando Deus criou o homem e a mulher, antes do pecado, o privilégio que este casal tinha de receber a presença de Deus lá, diariamente, em Gênesis 3, verso 8, o mundo receber a presença de Deus, diferente de hoje. Claro que Deus está, mas é diferente. Ah, Deus está no inferno. Está lá no Salmo 139. A presença abençoadora de Deus não está lá. A presença abençoadora de Deus está onde? Na igreja. Amém. Na sua vida. Amém. Na vida de todos quantos amam e servem a Deus. Amém. Ah, Deus está lá no prostíbulo. Tal, ele está vendo tudo. Mas não é a presença abençoadora de Deus que está lá. Pode ser uma presença até amaldiçoadora, não é? Porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Então pense no privilégio do homem e do mundo de receber a presença de Deus. Na realidade, o máximo que conseguimos imaginar não é nem um pouco próximo do que realmente era. Falo com base em nosso relacionamento atual com Deus. A época em nossa vida em que parece que estamos mais espirituais do que em outras épocas, né? A época em nossa vida que nós comemos com Deus está na alta, né? Aí a gente vai para a oração, vai orar, sente a presença de Deus, se derrama em lágrimas de alegria, né? Na presença de Deus. Mas dependendo, derrama em lágrimas de tristeza também, mas ainda sentindo a presença de Deus. Amém. Não é? Mas não posso dizer que isso é uma coisa habitual. É raro, infelizmente, pode até melhorar, né, irmão? Mas o normal da nossa vida é ela ser uma labuta, cheia de preocupações, de correrias, de receios, com momentos de satisfação, mas graças a Deus ainda conseguimos desfrutar da presença abençoadora de Deus na nossa vida. Amém. É? Mas ainda assim não é como era antes do pecado. Por essa causa, eu diria que há algo incompleto no ser humano. Aconteceu, irmãos, uma coisa errada, que todo mundo sabe o que foi.
lá no início do caminho da história da humanidade, que nos desviou do nosso propósito de ser. Olha quantas pessoas não sabem o que são. Nós sabemos quem somos, para onde vamos, mas não é todo mundo que sabe. A sabedoria deste mundo, com as suas filosofias, estão vãs, como a Bíblia diz. Os próprios filósofos não sabem quem são, nem de onde vêm e nem para onde vão. Tão sábios e tão lerdos, porque rejeitam a sabedoria, a verdadeira sabedoria. A resposta é só essa, não precisa de eu falar mais nada. Por rejeitar a sabedoria de Deus, muitos rejeitam, a maioria rejeita assim veementemente, aí ficam perdidos, nem sabem quem são. Está vendo? Mas não a igreja do Senhor. Você pode não ter estudado, mas você sabe quem é. Você sabe de onde você veio e você sabe para onde você vai. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Então aconteceu alguma coisa e nos desviou do nosso propósito de ser. E essa insatisfação que existe no ser humano é a prova de que no começo não era assim. Todo mundo sente que falta alguma coisa. O ser humano nenhum está satisfeito com nada. Está satisfeito agora, cumprir esse negócio, olha que bonito. Daí a 5 minutos, semana que vem já enjoou. Aí vem o mercado e propõe uma outra coisa, né? Para você gastar mais, uma nova tecnologia, com a finalidade de você gastar mais. Aí seus olhos enchem, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos. Aí você vai e adquire. No outro mês eles lançam outra coisa, aquele seu lá já é ultrapassado. Uma constante insatisfação. Assim é o ser humano. E isso é uma prova de que antes não era assim. Estamos buscando algo para nos completar. Não faltava nada antes do pecado, agora falta tudo. Por isso o homem sempre busca algo mais, quer melhorar de alguma forma, quer melhorar de vida, ele quer ter mais coisas, ele quer ser mais do que ele é. Você está sempre correndo atrás de subir degraus e se preencher na sua existência. Lógico que isso não melhora, não é assim que se melhora, mas é a maneira que ele tenta de melhorar. Então, repetindo a resposta, o homem foi criado perfeito e, como deixou de ser, tenta por inúmeros e diversos meios preencher essa imperfeição. Amém. Né? Entendido essa parte? Amém. Vamos para frente? A segunda parte, a tendência dessa natureza. Falamos da natureza, agora qual é a tendência dessa natureza humana? O que nos tornamos após essa coisa errada ter acontecido conosco, lá na pessoa de Adão e Eva, ou de Eva e Adão, que foi ela que comeu primeiro e ofereceu para ela. Ela foi enganada, não foi ele, foi ela. O que nos tornamos? Nos tornamos imperfeitos e, com isso, desinteressados e até contrários no que diz respeito a Deus e as coisas de Deus. Isso que a natureza humana é. Ou seja, nos desviamos do propósito para o qual tínhamos sido criados. Isaías 43, verso 7 diz: os quais formei e fiz para a minha glória. Deus fala que o homem foi criado para a glória dele, mas o homem se desviou desse propósito com a entrada do pecado no mundo. E tudo que a gente sabe fazer é pecar. Tudo que o ser humano natural, normal faz é pecar. E para isso não precisa nem ser ensinado, né? Você precisa ensinar as coisas certas, porque as coisas erradas você não precisa ensinar.
que a natureza já leva o homem a fazer as coisas erradas, né? Sempre damos o exemplo aqui dos bebês, né? Bebê, eu dou exemplo quando ele está engatinhando e você fala para ele para não colocar o dedo na tomada, ele olha para você e, né? Antes dele engatinhar, está aqui no seu colo fazendo pirraça. Tá vendo? Não precisa se ensinar a pirraça. Ele já é pirracento. É a natureza pecaminosa que o homem, o ser humano, já nasce assim. Então não precisa ensinar as coisas erradas. Deixe lá. Não é? Irmãos amados, nós já falamos isso aqui em outras ocasiões, mas para você criar, por exemplo, se você tem um lugar, um quintal, e você quer fazer ali um pomar, é só você deixar lá que vai crescer naturalmente as árvores, as árvores frutíferas que você quer. Se você deixar lá, o que vai acontecer? Vai encher de ervas daninhas, de mato. Você tem que ir lá e plantar o pé lá de que você quer, se é manga, se é uma goiaba, né? Se é lá uma outra fruta, um abacate, por exemplo, estou falando das mais comuns. Se é uma outra menos comum, você tem que ir lá e plantar, ficar olhando, ficar regando, ficar observando para as pragas não acabarem. Você está vendo? Para fazer o que é certo, o que é bom, você demanda tempo, demanda esforço, demanda um ensino muito grande também para a criança. Na criança criar, deixa os meninos. Não, irmão, não deixa não, porque vai nascer erva daninha no coração. Não deixe. Já falamos isso aqui alguns dias atrás. Não deixe, a criança tem que ser ensinada no caminho do Senhor, porque ela já nasce com essa tendência. Nós já somos velhos, mas essa tendência, essa natureza ainda está aqui dentro. Não vai sair só no dia que morrer. Então, para pecar, ninguém precisa ensinar. Todo mundo já nasce sabendo pecar. A nossa natureza original foi mudada. E depois disso, nós não gostamos muito das coisas de Deus mais, e sim das coisas que são do nosso próprio interesse. Veja Adão, assim que Deus chega lá, cadê ele? Não importa se era por vergonha, se era por medo, ele não estava lá. Ele tinha se escondido, ele tinha fugido do local de antes, e daí para cá tem fugido cada vez mais, e agora não é por medo, e agora não é por vergonha, é porque não quer. Você está vendo? A natureza humana ela é assim, ela vai em progressão, ela vai fazendo progressões, há o que se chama de progressão da iniquidade. Então não gostamos muito das coisas de Deus mais, e sim das coisas que nos convêm, das coisas do nosso próprio interesse. Há outros textos que confirmam essa imperfeição, que levou o homem a se tornar inimigo de Deus, e vice-versa também, tá? Não é só o homem que se tornou inimigo de Deus, Deus também é inimigo do homem natural. Temos 4 versículos aqui. Eu quero ler esses 4. Me ajudem. Um vai para Jeremias 17, verso 9. Espera todos 4 achar para a gente ir de uma vez. Outro vai para Jó, capítulo 15, verso 16. Outro vai para o Salmo 58, verso 3. E vamos pegar um do Novo Testamento para dizer que está tudo no Velho Testamento, né? João, capítulo 2, verso 23, 24 e 25. É aí que eu já vou dar o sinal para começar.
Preste atenção que diz esses versículos aí sobre a natureza do homem. Vamos lá, Jeremias 17:9. Enganou seu coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha aí, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Irmão, não tem esperança. Olha a palavra, desesperadamente corrupto. Quem conhece o coração do homem? Como é que diz o nosso ditado aqui? Coração dos outros é terra que ninguém vê, que ninguém conhece. Mas está condizendo exatamente como o versículo de Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Dá um desespero só de ler isso. Quem o conhecerá? Vamos para o outro versículo, Jó, capítulo 15, verso 16. Quanto menos o homem que é impuro e corrupto, que bebe iniquidade como água. Olha aí, olha aqui, ó, estava cheio, a sede. O homem, sendo assim, corrupto, bebe a iniquidade como se ele estivesse com sede de água. É isso que o versículo está dizendo. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Vocês estão acompanhando aí o raciocínio? Amém. Vamos ao Salmo 58, verso 3. Os perversos são pecadores desde o ventre materno, mentem e se corrompem desde o nascimento. Disse tudo. Desde o ventre, o camarada não vale nada. O ser humano não presta desde antes do seu nascimento. O versículo do Salmo 58. Vamos para o Novo Testamento agora. João 2, são 3 versículos de uma vez aí. Olha, Jesus agora, o próprio Senhor Jesus, preste atenção. Olha o que o próprio Senhor Jesus, olha como ele vê o coração do ser humano. João 2, verso 23, 24 e 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Ele fez milagre, não, vamos crer nele. E Jesus, tá, amigo, estou de olho em vocês. Estou sabendo que vocês estão crendo mesmo. Semana passada estávamos, o pastor foi comigo, lá no IP Amarelo, estávamos falando sobre a salvação, a evangelização, e eu me lembrei e fui pesquisar. O pastor Cleide de vez em quando fala esse exemplo, e eu fui pesquisar. Um equilibrista do século XIX mudou o seu nome, até se tornou meu xará, Charles Blondin. Ele era um equilibrista. Então ele caminhava na corda bamba e atravessava as cataratas do Niágara, por exemplo, e reunia ali 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. E aí eu vou falar com vocês sobre a pessoa dizer eu creio em Deus, ela acha que é salva. E não é isso. Você é ter credulidade. Crer em Deus para a salvação é diferente. Com esse exemplo, eu acho que os irmãos vão entender. Então, teve um dia que ele estava atravessando 50 metros de altura, as cataratas. Então ele atravessava sozinho, ele atravessava com um bastão, às vezes atravessava com uma bicicleta, e às vezes atravessava com alguém nas costas. E um dia foi atravessar as cataratas do Niágara. Então fez aquela pergunta para aqueles espectadores, 5.000 pessoas: vocês acreditam que ele pode atravessar? Acreditamos. Todo mundo bateu palma, todo mundo já sabia que ele era equilibrista, Aí foi lá, atravessou, voltou, todo mundo batendo palma. Falou: vocês acreditam que ele pode atravessar com alguém nas costas dele? Acreditamos. Quem de vocês vai vir? Ninguém. Mas o assistente dele pombou nas costas dele, foi e voltou. Você está vendo a diferença?
entre crer que Deus pode fazer, crer quem é Jesus e confiar nele para a salvação? Confiar em Jesus para a salvação é pongar nas costas dele, para ele atravessar com você. Se você acreditar, mas não for, não vai ser salvo. Deu para entender? Amém. Vamos continuar então. Então, está vendo como que é o coração humano? Jesus não se deixava enganar. Está escrito aí no final que ele bem conhecia o que era a natureza humana. Lógico. Logo quem que não ia conhecer a natureza humana? E o que estamos a presenciar nesses últimos tempos é essa imperfeição sendo piorada. Não é? Ela está cada dia mais exponencial. Tem havido uma progressão da iniquidade que está aumentando a incredulidade do ser humano para rejeitar com maior força e grau as coisas de Deus, mesmo que eles digam por aí que acreditam em Deus, que creem em Deus. Todo mundo diz isso, mas ninguém tem coragem de ir às costas de Jesus. Nesse versículo então, irmãos, foi lido aqui do Salmo 51, não há nada a ver, não tem nada a ver que Davi foi fruto de adultério de seu pai, ou que sua mãe era uma mãe solteira, ou que Davi era um bastardo. E sim, esse versículo é o atestado de todo ser humano. Quando a criança está sendo formada no ventre da mãe dela, é o momento em que ali se forma e se transmite a imperfeição. Naquele momento ali está sendo formado um ser imperfeito, um ser pecador. É bom observar que não é pela concepção em si. Tem aí uns outros loucos, né? Vou dizer assim, por falta de uma palavra melhor, que pregam, que diz lá que o pecado de Adão e Eva foi o relacionamento sexual. A relação sexual, irmãos, dentro do casamento é a maneira propícia e abençoada por Deus para gerar filhos e para o prazer do ser humano. Mas, digam graças a Deus, digam glória a Deus, mas também é aí que acontece a formação e a transmissão dessa natureza contrária a Deus, porque está sendo concebido mais um ser humano. Está vendo? O único no qual isso não aconteceu, o único no qual não foi concebido em pecado foi quem? Jesus Cristo. Porque a sua concepção foi obra de quem? Do Espírito Santo. E claro, nós já falamos dos dois primeiros, Adão e Eva, né? Eles também foram feitos antes do pecado, então eles não tinham pecado. Mas o único que foi, né? Sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou sem pecado, está sentado à destra de Deus sem pecado, nem por um segundo pecou, nem na mente. Por isso que Ele tem condições de nos representar. Por isso que nós podemos chegar para Ele, até Ele pongar nas costas dele, confiar nele, porque Ele não vai cair e não vai deixar a gente cair. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Uma outra coisa que também dá para a gente ver nesse versículo, Davi, ao dizer que ele foi formado em iniquidade, não está tentando justificar o seu pecado, e sim que está expondo para Deus, diante de si mesmo, que se deixou levar pela imperfeição que ele tem, que ele era. É um tipo de justificativa, não deixa de ser, mas não nos moldes que entendemos justificativa na nossa cultura. Como que as pessoas justificam os seus erros na nossa cultura? A nossa cultura justifica o erro apenas dizendo que é assim mesmo, sem se entristecer pelos seus pecados ou pelos pecados que comete, e sem procurar uma forma de transformação, ou seja, pretende continuar errando. Não é assim o mundo? Pretende continuar errando.
O caso de Davi é uma justificativa atestando o que a natureza humana é e que a falta de vigilância pode provocar um estrago sem precedentes. Está vendo? Ele é um exemplo para nós de como não se deve fazer nesse caso, né? Vemos claramente que essa justificativa aqui de Davi está acompanhada, a gente tem falado, né, de muita tristeza, dor, lágrimas e aflição, diferente do que prega na nossa cultura. Bom, então essa é a tendência da natureza humana. Vamos para a última parte, a companhia da natureza humana. Aí ficamos pensando, será que há um jeito para isso? Será que havia um jeito de resolver isso? Nós falamos da falta que o homem sente de perfeição, né? E da sua busca em preencher a sua vida, tentando completar o que falta. Falamos dos crentes que de vez em quando sentem a presença de Deus em oração, se derramam diante dele, mas ainda assim tem a sensação de que pode ser melhor, podia ser melhor, podia ser um pouco mais. Como isso poderia ser resolvido? Irmãos amados, somente pela graça divina o homem consegue ser restabelecido em sua comunhão com Deus. É um processo que começa aqui na terra, onde tudo foi perdido, mas será finalizado na eternidade, onde lá não tem fim. Lógico, estou sendo redundante hoje. Na eternidade onde não tem fim. Glória a Deus. Por ora, temos que nos contentar com o pouco que nos é concedido, mas depois, irmão, tudo será liberado, e a perfeição tão esperada, tão sonhada e tão buscada pelos filhos de Deus será finalmente completada. Amém. Aleluia. Olha o que nos diz o apóstolo João, capítulo 3, verso 2, na sua primeira carta. Diz assim: somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. O já e o ainda não da teologia. Já, mas ainda não. Toda vez que eu lembro essa expressão, eu me lembro daquele desenho que eu assisti com o Brian, né? Ele era menininho. Os Incríveis, assistimos no cinema. Chega no final, tem aquele menino que corre muito, o Flecha é o nome dele. Então, quando tudo fica resolvido no desenho, lá no filme, aí ele vai para uma corrida, né? Uma disputa de corrida. Aí ele vai para correr rápido, o pai dele, não, porque ele não pode chegar lá de uma vez. Aí quando ele está demais, ele fala, espera um pouquinho para os outros chegar perto. Aí quando os outros chegam perto, ele fala, agora você pode ir. Aí ele ficava olhando assim o pai, e agora eu posso? E aí, agora eu vou, eu não vou? Ele tinha que ganhar, mas assim, de pouquinho de diferença. Não podia ser de uma vez. Então é o já e o ainda não. Você é filho de Deus, mas ainda não é tudo o que você vai ser. Amém. Glória a Deus. Nós já somos salvos, mas ainda não estamos desfrutando completamente de todos os benefícios da nossa salvação. Temos aqui, um, né, arrebentou a perna ali, outra irmã aqui, né, sentindo não tão bem, outro irmão que está com dor, né, aqui nas cadeiras, né, na escadeira, né, outro que está no hospital, né, irmã que operou. Aí nós somos filhos de Deus, somos salvos, temos lá deixar medicado, mas deixou um problema lá para resolver, as preocupações do dia a dia, como será amanhã. Então somos filhos de Deus, somos salvos, mas ainda falta completar, ainda falta finalizar, e isso vai acontecer, meus irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios 13:2 diz assim: agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Amém. Oh, glória a Deus. Maravilha.
fomos livres da culpa do pecado, fomos livres do poder do pecado, mas falta sermos livres da presença do pecado. Está vendo? As pessoas às quais a graça divina os alcançou receberam uma nova natureza, amém? Amém. 2 Coríntios 5,17, e assim que, se alguém está em Cristo, é o quê? Você está vendo? Você tem uma natureza antiga, mas agora você tem uma nova natureza. Enquanto lá na formação, no ventre da nossa mãe, recebíamos ali uma natureza contrária a Deus, né? Estávamos sendo gerados ali no ventre da nossa mãe, e a imperfeição sendo gerada junto conosco, dentro de nós, entrelaçada, fundida em nós. Aqueles que receberam a Cristo como Salvador também foi sendo formado também pelo Espírito Santo. Lembra que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo? Tito 3, verso 5 fala do lavar regenerador do Espírito Santo. Essa outra natureza, totalmente diferente da antiga, uma nova natureza, agora faz o homem pensar e desejar a Deus e as coisas dele. Amém. Aleluia. Aleluia. Foi dessa forma, tá? O subtítulo dessa parte, a companhia da natureza humana. Foi dessa forma que a natureza humana adquiriu uma companhia. Assim que o homem recebe a Cristo em seu coração, uma nova natureza é dada, ele fica com duas. Aí o bicho pega, né? Porque antes essa natureza velha estava só fazendo o homem seguir seu próprio rumo, fazia o que queria, pensava o que queria, falava o que queria, sentia e desejava tudo o que queria, sem muita preocupação. Ao receber a Cristo, esse homem nasce de novo, pois uma nova natureza lhe é dada. Agora a velha natureza vive incomodada. Graças a Deus. Vive incomodada. A gente até fala com eles, os incomodados que se mudam, mas ela não muda. Ela não sai não. Ela não se retira. Essa companhia não é agradável. Os dois só brigam, irmão. Tudo que eles fazem é brigar. Entram em conflito o tempo inteiro, 24 horas no dia, todos os dias em conflito, até o dia em que essa pessoa morreu. Você e eu morreu. Não é fácil com a natureza velha, não. Está entendendo? Então os textos bíblicos que aparecem ao longo, das Escrituras, que nos exortam à obediência, para que servem eles? Para não deixar que a nossa antiga natureza fique mais forte que a nova. Por isso que a Bíblia fala do crente obedecer, porque aí você enfraquece a nova, porque você está fortalecendo, enfraquece a velha, porque você está fortalecendo a nova. A antiga natureza não quer orar, ela não gosta de oração. Então, quando você não gosta de orar, é a antiga que está em evidência, tá? Não gosta de oração, não quer orar, não quer ir para a igreja, é preguiçosa para as coisas de Deus. Então, cuidado aí, porque a antiga está forte, né? Só pensa em si mesmo, no seu conforto, no seu prazer. Mas a natureza nova não. Ela quer orar, ela quer adorar o tempo inteiro. Ela não gosta do pecado, ela gosta de ir para a igreja, ela gosta de tudo que Deus gosta, detesta tudo que Deus detesta. É a nova natureza, é a natureza dele. Amém. É a dele que colocou em nós, amém? Por isso que gostamos das coisas de Deus. Porque quando a gente gosta de estar fazendo, é porque a nova natureza está em evidência, ela está mais forte. Glória a Deus. É a mesma natureza de Deus. Então a pessoa passa a sentir a mesma coisa que Deus sente, a pensar do mesmo jeito que Deus pensa, e assim sucessivamente. O que vai acabar acontecendo? Essa é a natureza que vai entrar no reino de Deus. Aleluia. Vamos concluir. Eu espero que vocês tenham entendido então o versículo. Acho bom você começar a observar do que você gosta mais.
se das coisas de Deus ou das que conduzem ao seu prazer e vontade. De duas, uma. Ou você não tem a nova natureza, que é a de Deus, aí precisa se converter, ou a sua nova natureza está fraca, porque você tem alimentado mais a outra do que ela. Nesse caso, a luta é mais dura e você vai ter que passar a alimentar menos a sua antiga natureza, até não a alimentar mais, e passar a alimentar mais sua nova natureza, até que ela assuma o controle. Amém? Está entendendo? Se você fizer isso, naturalmente gera vida, porque o contrário gera morte. A Bíblia fala assim, né? Mesmo que a intenção inicial desse sermão foi corrigir as ideias erradas sobre a pessoa de Davi, ele deve servir muito bem para olharmos para nós mesmos. O apóstolo Paulo nos exorta a examinarmos a nós mesmos se estamos na fé. Olhai para vós mesmos se estáis na fé. 2 Coríntios 13, verso 5, ele diz isso. E esse exame é tipo assim, irmão, não é de vez em quando não, é diário. Estamos na fé? Eu estou na fé? Nem estamos, né? Eu. Quando ele fala para a gente examinar, nem examinar os outros, examinar a gente. Eu estou na fé? Estamos ou não na fé? Você está ou não na fé? Quem é crente tem duas naturezas, né? Então qual que está em evidência aí? E o que precisa ser feito? Isso já foi falado aqui, corrigido. Davi, quando ele caiu, ele deixou a natureza velha, né? Está em evidência, por isso que isso aconteceu. E ele justificou, como eu falei, não nos moldes da justificação do mundo, mas nos moldes da justificação do crente quando cai, com tristeza, com arrependimento. E foi tão verdadeiro que o Senhor o recebeu ele de volta. Então, que Deus seja louvado em tudo e pela sua palavra, no aprendizado, e que a gente aprenda o certo, né? Em relação a Davi e em relação a nós mesmos. Porque o que aconteceu com Davi pode acontecer com qualquer um que não vigia, né, irmãos? E que a graça de Deus seja sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém? Louva a Deus.